Bom dia, pessoal. Hoje, segunda-feira, dia 27, né, de julho. Estamos aqui agora no final do mês. Vamos fazer agora um jogo para saber como é que as coisas estão de nível geral. O que está reservando, né, nesse dia. Como eu já falei, as energias começam a melhorar no começo do mês, então a gente já está começando numa fase de transição e vamos dar uma olhada. Aqui eu embaralhei, hoje dia 27, vamos saber de forma geral como é que estão as coisas. Fazer só um corte, como sempre, e vamos dar uma olhada aqui. Aqui nós temos as três cartas, né? O louco, o sol e a morte, né? Vamos ver em que aspecto eles estão se relacionando. O que os arcanos menores aqui, as cartinhas vão falar a respeito disso, sobre isso, o que tem. Vamos lá. Corta só uma vez. Cemitério, e aqui tem outro significado completamente diferente, dependendo de como você interpreta. E aqui vem trazendo duas cartas que elas vêm com alguma frequência aparecer nesses últimos tempos, né? Aqui um problema que seria um problema não muito sério, aqui ele está sendo resolvido de forma definitiva. O 10 aqui ele resolve. Esses problemas eles vão ter fim e vai surgir muitas possibilidades aqui. Aqui realização, trabalho, vai ter coisas muito boas. Se a gente for ver as últimas notícias, né, que eu falei a semana passada num dos jogos aí, que estava acontecendo uma situação, uma previsão, né, de alguma coisa meio catastrófica a nível mundial, ou a nível, sei lá, de qualquer lugar, né? Geralmente a gente viu o que está acontecendo aí na Ásia, né? Os países estão sendo inundados, está chovendo demais, tá.
E o que que acontece? Por incrível que pareça, o Brasil é o país que acaba se dando bem sempre, tá? Se a gente for pensar a nível Brasil, o Brasil se dá bem sempre. Por quê? É, eu acho que pela condição climática, por tudo que acontece aqui, né? Pelo povo, né? Que trabalha muito. Então, olha, o Brasil nessa questão mundial ele se favorece demais da conta, tá? Ele sai muito favorecido. E isso, quando reflete a nível de país, reflete a nível de população também. Então, assim, mais empregos, mais possibilidades, as pessoas vão começar a ter mais facilidade, vão trazer mais possibilidades de conseguir alguma coisa. E aqui sai uma carta, como eu sempre falo, é o carro, né? O carro trazendo algumas oportunidades aí, ele vai por cima de tudo. E fazer a escolha melhor. Então aqui tem um trabalho, aqui está falando muito assim, as pessoas que perderam o trabalho, né, que não tiveram oportunidades, agora vão ter, tá? Então isso aqui é o Valetezinho, ele vem falando assim, olha, eu sou um mensageiro e eu estou trazendo uma informação para você que o que se perdeu se reconquista de uma forma muito positiva. E também tem um outro significado assim, um pouco mais complicado, que seria assim, as coisas não vão ficar muito legais a nível mundial também, tá certo? A gente não pode ver aí, ó. Ele ameaçou uma mensagem, ele já vem mostrando aqui a torre é a queda, é a destruição. Olha só, tem uma dama olhando para o futuro e o valete, que é o mensageiro que traz coisas boas, está olhando para o passado. Uma coisa difícil, uma transição complicada. Ou seja, começa bem, existem possibilidades, cuidado com as escolhas que forem feitas, senão vai tudo por água abaixo, né? Aí as coisas vão ficar complicadas, mas assim, nem tanto existe chances, possibilidades sim de recuperação. E aqui vem a força, né? A força é aquilo que a gente tem que ter, a força de vontade, a disposição de fazer as coisas, de buscar, cada um dentro das suas possibilidades e trazendo sucesso aqui. Então aqui o trabalho já traz uma estabilização de trabalho, né? Financeiramente, né? Como todo o país está passando uma fase difícil, todas as pessoas, controle com aquilo, mas uma satisfação, uma coisa boa. Se for persistente, se trabalhar, se continuar, se tiver um pensamento mais positivo, porque as cartas negativas aqui elas são muito poucas. Está saindo muito ligado à realização, a facilidades, a coisas boas, tá? Então isso é uma coisa boa. Sempre assim, o tarô ele vai te mostrar os problemas e vai mostrar também as soluções dos problemas, né? Não adianta fazer uma previsão e falar, tá, e daí? Vai fazer o que com isso daqui? Isso aí eu já sei que tá todo mundo com problema, em crise, pandemia e não sei o que. Mas e como é que eu resolvo isso? Então, o próprio tarô já vem falando, olha aqui, ó, segue em frente, vão ocorrer mudanças, soluções de problemas, aqui vão conseguir coisas, o trabalho vai voltar a ser uma coisa atuante agora, vão surgir oportunidades, trabalho e mudanças positivas, e ó, trabalhos em lugares distantes, viu? Às vezes não é só trabalhar no lugar que você está, às vezes tem que se deslocar para um lugar um pouco mais longe para trabalhar. A torre aqui também está falando, pode acontecer problemas, isso é uma prevenção, sempre muita atenção com tudo. Aqui, com relação às finanças, de novo, e aí conseguiu, passou por essa fase difícil, consegue superar, aqui você consegue ter uma estabilidade já no trabalho, financeira também, né? Quer dizer, o 4 ele é uma carta que fala nem tanto
para mais nem tanto para menos, fica assim a meio termo, né? Mas trazendo uma realização, né? Então a gente está falando aqui numa questão assim de realização e mais ou menos de sobrevivência, né? Se a gente for falar de uma forma clara. Tá certo? Então, olha, para essa segunda-feira vamos ver tudo, analisar direitinho, né? A nossa vida pessoal, como está sendo o nosso dia, como foi o fim de semana, né? Então, como eu falei, está acabando o mês, as coisas começam a ficar mais positivas e no início do mês, com certeza, dependendo do comportamento da população, né, das pessoas de modo geral, a nível local, nacional, mundial, aí as coisas começam a ficar melhores, né? Se não se comporta de forma adequada, o negócio começa a ficar complicado para todo mundo, né? Então aqui a gente está trazendo assim fim de alguns problemas, sempre com muito cuidado, muita atenção. Quando tiver as oportunidades, fiquem atentos, cuidado, né? Porque olha, uma carta olha para outra, a morte olha para o carro, né? Então o que que acontece aí? Opa, olha, eu tô aqui, mas ó, eu tô aqui. Então vamos tomar cuidado, vamos conversar as cartas conversam entre elas. Elas se posicionam, elas contam uma historinha pra gente, é assim entender como que deve se agir, tá? Então eu acredito que vai ser um dia muito interessante, sim, um dia bacana, legal para todo mundo. Quem tiver em busca de uma oportunidade aí de trabalho, vão ocorrer mudanças boas. Quem já está trabalhando vai ter oportunidades. E quem não está, existe uma possibilidade enorme de se conseguir alguma atividade, tá? Remunerada, pode ser temporário, né? E vamos valorizar bastante o pessoal também que trabalha na área rural, né? Aqueles que produzem o alimento, aqueles que plantam, aqueles que criam animais, né? Porque a gente só sobrevive se alguém estiver plantando, se alguém estiver cultivando, se alguém estiver fazendo alguma coisa. Isso tanto pode ser a nível de agronegócio, uma coisa gigantesca, né? As grandes plantações, empresas, ou a nível também muito pequeno. Às vezes a pessoa tem uma horta ou ela planta, né, de forma coletiva com alguém para dividir, é uma coisa bacana também. Então vamos valorizar esse pessoal que na verdade são os que mais têm valor, né? Quem trabalha a terra, quem planta, quem cultiva, quem trata e faz isso faz porque gosta de fazer, tá? Não fazer de uma forma forçada, de uma forma assim, eu sou obrigada, minha única opção. Não, não é a única opção. Busca outras coisas que você encontra também, né? Tenta evoluir, vai buscar outra coisa. Mas os que fazem por amor, os que realmente gostam daquilo que fazem, sempre vão trazer sucesso nas suas atividades, tá bom? Então por hoje é só a nossa jogada, preste bastante atenção, façam comentários, tá? E se inscrevam no canal, mas façam comentários. Se vocês quiserem saber alguma coisa específica, eu quero saber sobre um assunto, sobre outro, faz aí pergunta, fala sobre tal coisa, eu quero saber, sobre trabalho, apesar que aqui a gente fala de forma geral, né? Mas às vezes quero saber mais especificamente sobre um assunto, pode até fazer uma pergunta que a gente vai ver e vai responder para vocês aqui, tá? Então aí, se notifica, se inscreva no canal, dá um joinha aí, que é isso que vai fazer com que esse canal vá em frente, tá? Então amanhã nós estaremos aqui mais ou menos no mesmo horário, fazendo as previsões do dia. Então, se quem entendeu direitinho, quem prestou atenção, fica atento durante o dia que as coisas vão acontecer. Tá certo? Muito obrigado a todos.